paz, abençoados do Senhor. Então, Deus, eu li, agora nesses últimos dias, assim, eu li todo o livro de Reis. E, assim, Deus me tocou muito, assim, sabe? Nessa palavra que eu trouxe hoje. Eu meditava com o Senhor, né? E eu dizia assim, ai, que palavra, Senhor. E toda essa semana, assim, eu fiquei com essa palavra na cabeça, sabe? Daquelas lutas de Acabe, de Elias, e Elias fugindo, e Elias na caverna, e de coisas, mas essa aqui em especial, assim, ela ficou na minha mente, assim, sabe? E eu creio, assim, que ela vai nos edificar muito. Então, quem pode ler para nós, 1 Reis 18:41? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. É essa daí. E daí o tema da nossa mensagem é Elias e a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta chama seu servo e manda ir mais adiante de onde pudesse ver o Mediterrâneo. E ele foi. Ao longe contemplava o horizonte, onde o céu, o mar pareciam se unir, em um contínuo e límpido azul. Nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas Elias sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus. Era necessário fé e insistência. Por isso ele volta a orar e ordena que seu servo retornasse a olhar o céu, e ele foi lá. Elias, vai lá. Não vejo nada. Elias, vai lá e vê. Não vejo nada. 7 vezes. E disse a seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá. Pela meteorologia, uma nuvem do tamanho da mão de um homem nada poderia representar em termos de mudança climática. Porque naquela época era uma época de muita seca, não crescia nada e fazia muitos anos que não chovia sobre aquela terra. Então assim, não nascia nada, nem gergelim, nem farinha, nem nada, não havia mais nem esperança para aquele povo. E chega Elias e diz assim, vai chover, e vai chover bastante. Mas Elias também teve que crer naquilo que ele falou, que ia chover e ia chover bastante. Elias, em algum momento, se ele não tivesse uma experiência com Deus, ele poderia simplesmente dizer, foi uma vez, não tinha, foi 2 vezes, não tinha, foi 3 vezes, não tinha. Na quinta ele poderia dizer assim, não tem chuva, não vai chover. Trago isso para nós. Orei uma vez, orei 2 vezes, orei 3 vezes, mas eu não vejo resposta. Não tem resposta. Não está acontecendo nada, não está movendo nada, não estou vendo a chuva. Não estou vendo nada. Estou há tanto tempo orando e eu não vejo nada. Mas Elias, pela fé, ele disse, vai chover, e vai chover forte. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então vem a fé de Elias e ele só viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só isso aqui, para anos de seca, anos de escassez. Terra, eu fiquei imaginando lá no sertão, lá, aquelas terras abertas assim, sabe, sem nada. Gradualmente aquela pequena nuvem se fortaleceu, se multiplicou e encheu o céu. As chuvas de bênção voltavam a derramar sobre Israel. Quanta alegria! Muitos ajoelhados, choravam, agradeciam. Deus não havia abandonado o seu povo. Deus não nos abandona quando a chuva quando não tem chuva. Na prova, o professor fica em silêncio.
Muitas vezes na prova, o professor está em silêncio. E ele está vendo a fé do seu povo. Mas ele disse aqui, Deus não havia abandonado o seu povo. Nasce um novo cântico de louvor na boca dos israelitas. A vida voltava a brotar na terra. Olha só, olhando para aquela terra, vendo uma florzinha, vendo uma graminha, vendo uma plantinha, vendo uma coisinha. Naquela terra prometida, era a chuva do Senhor, a chuva de bênçãos finalmente chegou. Multidões saem às ruas pulando, salmodiando em meio à guarda e à chuvarada de Deus. O que você vê? O que você vê quando a sua terra está estéril, seca? Eu fiquei apavorada, gurias, com a planta. Ontem eu cheguei em casa e aí eu fui botar uns pano de prato ali na coisa assim, e lá em casa é fechado assim, sabe? E aí daqui a pouco eu olho aquela planta assim, sabe? É uma planta assim que tá sempre assim, ó. Sempre assim. Sempre assim. E aí eu olho, de repente aquela planta assim, gurias, ela fez isso. Ela se debruçou naquele pote e ficou assim. Eu nunca vi ela daquele jeito. Quando eu olhei aquela planta daquele jeito, eu disse, mas o que é isso? Por que tu tá desse jeito? Comecei a falar com ela. Eu digo, não, vou te dar uma água. Aí fiquei olhando assim, em volta assim, sabe? Mas o que passou aqui? O que entortou essa árvore? Não tinha nada, gurias, porque ali não tem árvore ali atrás, é fechadinho assim, sabe? Fechadinho, só tem coisa assim. Eu olhei assim, meu Deus, será que ela pegou sol? Mas aí tem uma parte assim, ela não tinha pegado sol. Aí Deus ministrou no meu coração que às vezes a gente tá com as folhas assim. E ela só precisava que eu desse uma palavra. Hoje eu vou tirar foto dela. Eu ia tirar foto dela ontem. E aí o Arthur tava com soninho, não consegui tirar. Mas eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto aquela planta assim. E aquelas folhas simplesmente se debruçaram assim, ficaram daquele jeito. Conversei com ela, beijei a planta. Sabe, às vezes a gente tem que beijar os nossos filhos. Porque às vezes a planta é os nossos filhos. A gente tem que beijar eles mesmo eles estando errado. A gente tem que dar amor, sabe? Tem que corrigir, tem que ensinar, mas tem horas que tem que dar amor. Tem horas que a gente vai ter que dar amor. Em meio a o que seja, Deus disse para mim, hoje tu vai dizer para elas, amanhã tu vai dizer para elas que elas têm que dar amor. Tem que dar amor, porque às vezes a gente só quer dar chicote nos nossos filhos, pelos erros que eles cometem. E aí Deus disse para mim, uma palavra muda a circunstância. Uma palavra muda toda uma circunstância. Então, o que você vê? Fica a pergunta para você, para no final ali, depois da palavra, a gente debater sobre isso aí. A visão de vida do profeta Elias, até aquele momento da história, era excepcional. Ele passou por extremas dificuldades. Esteve exilado, sofreu perseguições, corria o risco de perder a própria vida, mas não desanimou. E Deus esperou por milagres tremendos nos dias do deserto de Elias. Elias conseguia ver um propósito maior em sua vida. Ele via além das adversidades de vida. Os olhos são as janelas da alma. A forma como vemos o mundo pode nos projetar as vitórias de derrotas. Se formos fracos em nossa fé, a nossa força será pequena. Eu lembro que o pastor Mário sempre fala isso. Se formos fracos em nossa fé, a nossa força será pequena. E é verdade, né? Quando a gente está fraco, a gente, até para lavar uma louça é difícil, né? Quando a gente está fraco, é difícil levantar da cama, né? É difícil. É difícil levantar da cama, é difícil lavar uma roupa, é difícil. Muitas vezes queremos ver uma manifestação imediata de Deus na nossa vida. Mas até com o profeta Elias, o milagre aconteceu de forma gradual. O milagre não acontece da noite para o dia. E não é sobre
o quanto nós batemos, é quanto nós aprendemos a apanhar. Não é o quanto você bate, mas é o quanto você apanha. É o que te faz forte. Ele teve que orar, insistir, e quando foi atendido, viu apenas um sinal, uma nuvem, com a mão de um homem. A fé de Elias é que fazia já sentir o temporal, a chuvarada. Ele sentia a chuvarada e o temporal. Ele simplesmente sentia. A gente pode sentir o nosso milagre. Tu pode não ver. Tem vezes que a gente não vai ver o milagre, mas a gente pode sentir aquele temporal vindo. Que nem na outra clamar, né? A fé da Lu, né? A fé da Lucimar, ela contou um testemunho para nós e ela disse: eu vou orar até o fim e vai acontecer assim, 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 assado. Eu fiquei a semana toda impactada com o testemunho dela. A semana toda. Às vezes a gente pensa assim: não vou lá no grupo clamar. Não vou lá. Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem com meus filhos. Tá tudo certo. Mas olha o que Deus está fazendo na minha vida. Meus filhos são pequenos hoje. E eu vejo cada história. E eu, quando estou aqui, me sinto privilegiada por já estar aprendendo para quando eles estiverem adulto. Eu vou me lembrar de cada história. Eu vou me lembrar de cada testemunho. Eu vou me lembrar. Deus está aqui me forjando. Porque vocês já têm os seus filhos grandes. Os meus ainda são pequenos, não passam as lutas que vocês passam. Mas eu me vejo como uma privilegiada por estar aqui. Porque eu já estou aprendendo coisas para o futuro. Olha só como Deus cuida da gente. Olha como Deus é detalhista. Diz, tá te preparando. Eles vão ficar adolescente, eles vão ficar adulto, vai ter a fase do trabalho, vai ter a fase disso, vai ter a fase daquilo. E eu já estou aqui sendo preparada, recebendo uma terra fértil, uma boa terra, sabe? Para quando eu chegar nesse tempo, eu já ter sabedoria para passar. Cada uma tem a sua luta e cada uma sabe do tamanho. Mas dentro da gente pode ser só uma pequena mão, uma pequena nuvem. Assim como Elias, ele viu aquela pequena mão, aquela pequena nuvem lá, mas vai chover. Coisa boa quando chove. Eu vejo muita gente quando vai lá no meu trabalho e diz assim, já choveu, já embarrou, já isso, já aquilo. Eu digo coisa boa, porque as plantas precisam. Vocês vão pagar mais caro o tomate, vocês vão pagar mais caro a batata, vocês vão pagar mais caro as coisas se não vir a chuva. Precisa vir a chuva. Precisa vir a chuva sobre os nossos filhos. E não é que a gente não tenha capacidade de dizer por algo que a gente não está passando. Porque é sobre a palavra. Então ele teve que insistir e orar. E olha só essa parte aqui. Ele teve que orar e insistir quando foi atendido. Viu apenas um sinal, uma nuvem com a mão de um homem. A fé de Elias é o que fazia sentir o temporal, a chuvarada de Deus se aproximado. Então ele teve que se curvar e orar. Porque ele já tinha profetizado sobre aquele povo aquela chuva. Aí ele se dobrou e orou, e aí a chuva veio. Deus também provou o coração de Elias. Deus provou o coração de Elias lá naquela caverna, que ele achou que tinha todo mundo morrido. Eu gosto muito daquela parte, quando eu estou passando às vezes algumas lutas muito grandes assim, eu sempre me lembro de 1 Reis, no capítulo 19. Que aí Elias está embaixo de uma árvore, ele deita, ele dorme, aí vem o anjo, come e dorme de novo. Depois vem de novo, deu pão para ele, agora tu vai. Mas não sobrou ninguém, só eu de profeta, aquela Jezabel, ela quer me matar, ela disse que vai me matar.
Não, daí é incrível, né? Porque Elias tem uma fé, para te ver as nossas falhas, né? Tem uma fé do tamanho de um gigante, de uma coisa, né? Eu entrei em Primeira Reis, né? E fiquei ali, né? Agora eu já cheguei no final, agora estou em Segunda Reis. E aí eu digo assim, mas meu Deus, se o homem tem uma fé, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco se esconde numa caverna. Quantas vezes eu já me escondi dentro de uma caverna? Uma coisa que era assim, mas na hora que eu tava passando parecia que era assim. Depois que passou, ficou assim. Mas na hora, né, era assim, né? Aí, daí Deus fala com ele, não tava no vento, não tava isso, não faz aquilo. Elias, o que tu tá fazendo aí? Ah, tô aqui, né, Senhor? O Senhor me manda fazer um monte de coisa aí. E aí, agora aquela mulher lá quer me matar. Elias, vai, levanta essa tua cabeça, que tem mais de 100 profetas, né? 100, né? Tem mais de 100 profetas aí. Vai andando. E aí ele foi e ainda fez tudo isso daqui, né? Orou, viu a chuva, viu um monte de coisa. E ele podia agora ficar dentro daquela caverna, né? E olha quanta coisa ele já tinha visto antes de entrar dentro da caverna, e depois ele estava com medo de uma mulher. Coisa, né? Pra te ver que a gente também é falho, né? Que a gente também é falho. Mas ele foi lá, passou pelaquela caverna, andou, fez o que fez e depois ainda até viu a chuva, né? Que não chovia, estava seco, estava tudo aquilo e ainda fez grandes prodígios e foi arrebatado, né, Elias? Carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo. Gente do céu, quando eu cheguei nessa parte, eu já conhecia a história, entendeu? Às vezes assim a gente vem, né, e diz, mas essa palavra... Mas a pastora pregava bastante nessa palavra. A pastora Sandra pregava muito essa palavra, né? Muito, me lembro, nossa, de cada frase. Pregava muito sobre essa palavra. E aí... eu digo assim, ó, é diferente quando tu lê. É diferente quando tu pega a tua Bíblia e tu lê, entendeu? Eu tô aqui, tô passando para vocês, mas peguem a sua Bíblia, esteja um momento tu e Deus, vai ser diferente. Eu entrei dentro daquele lugar, eu fiquei ali junto com Elias, Eliseu, aí eu acho que até vi a tal da carruagem, né? Meu Deus do céu! Eu já conheço a palavra, mas quando eu li, me encheu meu coração. Foi diferente. E aí eu disse assim, mas olha só. Aí, olha a audácia de Eliseu, né? Pede aí alguma coisa. Eliseu, né? Elias. Me dá o que tu tem, a unção que tu tem, né? Mas se acontecer assim, assim, assado, daí é sinal que tu tem. Aí depois ele foi lá, pegou um mar, abriu ali e diz assim, esse aí também tá com unção. Aí o que Eliseu recebeu? Unção dobrada. Eliseu recebeu unção dobrada. E ele viu, contemplou, ele sendo levado em uma carruagem de fogo. Olha que coisa tremenda, que fé linda, que fé extraordinária. Aí eu vi no Instagram ali umas pessoas, né, que até foi a Gurias de Palavra, né, a Miriam botou ali, né, qual o personagem que você ia gostar, né? Eu digo assim, agora do momento eu tô aqui com Elias, ó, porque eu tava lendo Primeira Reis, né, daí eu li todo Primeira Reis, eu digo agora eu tô batendo aqui com Elias, porque assim, ó, Paulo não foi uma carruagem de fogo. Aconteceu isso e aquilo, né? Porque daí tem gente que botou, mas o José do Egito, eu vi que botaram ali, o José do Egito. Eu digo assim, olha, mas agora nesse momento eu tô achando que o Elias tá com a bola toda. Porque ele subiu numa carruagem de fogo, o que é isso? Né? Então eu creio assim, ó, que Deus tá nos carregando. Uma carruagem de fogo, Ele está preparando tudo para nós, não importa o tempo, mas vamos aqui como mulheres de oração, continuar orando, continuar buscando, continuar profetizando, ora profetizamos, ora falamos,
né? Vamos pegar a nossa Bíblia dentro da nossa casa e ler você com Deus. Vai ser diferente. Vai ser diferente. É muito bom uma palavra vindo aqui, uma palavra estudada, mastigadinha, mas é muito melhor